Todos os vídeos aqui do canal são sempre muito importantes, mas esse daqui é ainda mais especial. Por isso eu preparei um roteiro para poder dizer tudo aquilo que precisa ser dito sem errar. Vamos lá. Muita gente está se preparando para o concurso de educação cujas provas estão vindo aí. E concurso, para muita gente, não é fácil, é um desafio. E tem muita coisa que entra no meio do caminho para atrapalhar. A questão financeira, não é todo mundo que consegue pagar um pré-concurso. Às vezes, o deslocamento até o local onde estuda também pode se tornar difícil. E a gente ficou pensando em como é que a gente conseguiria ajudar todo mundo que agora está tentando uma vaga para se tornar efetivo, para entrar no mercado de trabalho de maneira formal. Pois bem, com carinho, com dedicação, com esmero, a gente resolveu oferecer gratuitamente as aulas do conteúdo programático de língua portuguesa. Isso porque, para alguns, os assuntos de língua portuguesa ainda são aquele bicho-papão, aterroriza muita gente. Pois bem, essas aulas vão ser pensadas, elas estão sendo pensadas, baseadas naquilo que será cobrado na prova. Então, a partir de hoje, nós vamos publicar aqui no canal, periodicamente, videoaulas que vão conter, vamos lá, fixação dos conteúdos de língua portuguesa, exemplos, leitura e resolução de questões, simulados. Todas essas coisas estarão nessas videoaulas, que, como eu disse, a gente está preparando com muito carinho, muito esmero para quem vai nos assistir. E aí a gente precisa da ajuda de vocês em duas coisas apenas. Uma delas é que vocês se inscrevam no canal. Isso nos ajuda muito, faz com que o nosso canal cresça e outras pessoas tenham acesso a ele. A segunda coisa é, assim que você se inscrever, ativar o sininho de notificação, porque toda vez que um vídeo novo for postado, você recebe a notificação, especialmente se for aqui das videoaulas de língua portuguesa. Então faz isso agora, aqui embaixo, vai lá, clica aí em inscrever-se. Do lado tem um sininho, você clica nele, toda vez que um vídeo novo for postado, você recebe uma notificação no celular e aí você consegue assistir a hora que você quiser, onde você quiser e se preparar, nesse caso, para esse concurso que está vindo aí. Tá bom? Já se inscreveu? Já? Não demora nada. Vai. Isso aí. Muito obrigado, viu? Olha só, tem uma coisa importante que eu preciso dizer. Vocês não podem ficar aqui nos assistindo, porque estudar não é só isso. Tem gente que consegue assistir aula e ficar ali e aprende tudo, mas para algumas pessoas são necessárias algumas atitudes, algumas técnicas, eu vou dizer assim, para fixar o conteúdo. Então faz o seguinte, pega caderno, e se puder pegar agora, nesse momento, caderno, papel, um lápis, uma caneta para anotar. Porque assim, as videoaulas são de português, mas como eu já disse, vai ter muita dica, muita orientação, e vocês precisam gravar essas informações em algum lugar. Videoaula pode ser eficaz, como eu disse, para alguns, mas para outras pessoas pode não fazer muito sentido. Então, registra, faz um resumo de tudo aquilo que a gente está dizendo aqui. Além disso, sempre que for preciso, pausa o vídeo. Vocês têm uma vantagem a partir de agora. Vocês têm o professor aí junto com vocês a hora que vocês quiserem. E com essa vantagem tem outra vantagem. Você pode fazer o professor voltar e dizer a mesma coisa várias vezes. Então, sempre que precisar, pausa o vídeo, volta, estuda, checa tudo, mas principalmente registra, anota. Não fica aqui só assistindo a gente, não. É bom que vocês assistam até o final, vai até o final do vídeo. Mas principalmente vai anotando, registrando, para você depois poder, inclusive, revisar e se certificar de que aprendeu aquele conteúdo. Tá? Eu acabei dizendo, mas eu vou repetir. Assiste o vídeo até o final. Lá no final vai ter uma surpresinha. Está dentro dessas coisas que eu já disse aqui, tá? E para ninguém ser pego de surpresa, a gente precisa ver exatamente aquilo que o edital cobra. Todo concurso tem um edital. Este aí, o edital deste concurso, ele exige que vocês tenham exatamente estes conhecimentos. E que conhecimentos são esses? Vejam. Nós fizemos um recorte do edital. E aí estão
todos os conteúdos de língua portuguesa para todos os cargos desse edital e, na verdade, até de outros editais, porque geralmente são exatamente esses mesmos conteúdos que são cobrados nas provas de língua portuguesa. Então, a gente tem interpretação de textos diversos, principais tipos e gêneros textuais e suas funções, os sinônimos, os antônimos, o sentido denotativo e o sentido conotativo, o emprego e diferenciação das classes de palavras, que vão desde o substantivo até as conjunções. Nós temos os tempos e os modos verbais. São vários conteúdos de língua portuguesa que vão ser cobrados neste e, como eu já disse, em tantos outros concursos. E aí a gente tem preparado uma seleção desses conteúdos. Geralmente aqueles que mais dão dor de cabeça, porque tem mais regrinha, tem mais coisa para ver. E aí, a partir dessa videoaula, nós vamos apresentar para vocês um conteúdo por vez, seguindo uma sequência lógica de apresentação, porque muitos desses conteúdos eles acabam se misturando, eles aparecem juntos. Você pode pensar, poxa, mas eu estou lendo um texto aqui para interpretar, mas ele está pedindo que eu saiba exatamente a colocação da crase. Sim, por isso que hoje nós vamos começar pelo primeiro conteúdo, que é qual? A interpretação de textos diversos. Esse é o nosso primeiro conteúdo. É o primeiro conteúdo lá da lista do edital e é também o primeiro conteúdo que nós vamos estudar, é o primeiro assunto que nós vamos estudar. Como eu disse a vocês, pegue agora caneta e papel. Você vai precisar disso. Caneta, papel, lápis, alguma coisa que você possa anotar. Se você for daquele tipo de candidato, de aluno muito dedicado, que tem um caderninho, uma coisa, um lugar para anotar cada coisa que você tem, muito bem, separa um espaço para as videoaulas, de maneira que você vá colocando o título do conteúdo, como a gente está apresentando agora, a interpretação de textos diversos, e aí você vai colocando todas as anotações que você precisa fazer a respeito do conteúdo. Tá bom? Quando a gente fala de interpretação textual, a gente precisa pensar o seguinte, que a leitura ela é um processo cognitivo, de aprendizado, complexo, que vai consistir em algumas coisas, presta atenção. Decodificar os símbolos, que é o quê? Entender a palavra. Ora, as nossas palavras são formadas pelo nosso alfabeto. O alfabeto forma as palavras formam frases e assim por diante. As frases formam textos e assim a gente segue. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é decodificar esses símbolos. Isso todo mundo sabe fazer. Só que, para além disso, a gente precisa também conseguir extrair os significados. E aí tem um livro que fala sobre isso. Chama-se Estratégias de Leitura, da professora Isabel Solé. A professora Isabel Solé ela é espanhola, ela é professora do Departamento de Psicologia Evolutiva e da Educação na Universidade de Barcelona, e ela fala muito sobre leitura. Então, boa parte do que nós vamos dizer aqui, da nossa instrução, tem a ver exatamente com o que ela coloca. E uma das perguntas que ela responde é exatamente essa: o que é ler? Ela dá a resposta para essa pergunta e em poucas palavras. E é com essa resposta que nós vamos construir essa aula de hoje. Vamos lá, o que a professora diz, professora Isabel Solé, diz sobre o que é ler? Ela diz o seguinte: é um processo de interação entre o leitor e o texto, na tentativa de quê? Satisfazer os objetivos que guiam a leitura. Ela também acrescenta que sempre que lemos para algo, para alcançar alguma finalidade. Pois bem, que finalidade a gente tem aqui? Vocês passarão por uma prova. Aqui na aula nós vamos analisar questões. Muito bem, todas essas questões vão exigir da gente alguma coisa.
Sempre a questão vai pedir que você se direcione para tal lugar no texto, que você faça tal coisa, que você se comporte de alguma forma, que você lembre, pense, raciocine, conclua a respeito de alguma coisa. Pensando nisso, nós vamos ver um exemplo agora de cara, como o que a professora Isabel Solé e o que eu estou dizendo tem razão. Isso é apenas um pedaço de uma questão, que diz assim, ó, com base no texto. Claro, a gente não viu o texto ainda. Meu Deus, cadê esse texto? Não, eu quero que vocês identifiquem uma coisa muito importante que tem a ver com esse conceito do que é ler. Vamos lá, diz assim, ó, com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que, caramba, já apareceu aí uma palavra que talvez muita gente desconheça. Depreender, o que é isso, meu Deus? Meu Deus, vamos lá. Algumas provas de concurso colocam lá no comando da questão. Vamos aprender uma coisa primeiro. Comando da questão, quando eu disser comando da questão, eu estou me referindo àquela parte da questão que diz para você fazer algo. E, às vezes, na interpretação de textos diversos, o que aparece é para você inferir ou depreender. Muito bem, se você não sabe o que significa essa palavra, e se lá na prova ela aparecer ou elas aparecerem, nós vamos aprender hoje, de uma vez por todas, o que significa estas duas palavras. Inferir significa concluir pelo raciocínio, a partir de fatos, de indícios. Depreender. E depreender significa o quê? Chegar à conclusão de, inferir, deduzir, ou seja, são sinônimos. Essas palavras têm o mesmo significado. São diferentes, mas têm o mesmo significado. Então, agora, quando você se deparar com uma questão que tenha essa expressão, inferir, inferência, depreender, você já sabe que você está precisando ou que você deve concluir ou chegar a uma conclusão. E agora a gente vai ver aquela questão completa. A gente vai ler e vai verificar o que é que essa questão está nos pedindo. E a gente vai ver se ela é difícil ou fácil. E a videoaula de interpretação de texto já começou. Vamos lá, o que diz o texto? Vamos ler o texto inteiro. Essa é uma questão do Enem, lá de 2012, e ela diz o seguinte: ele era o inimigo do rei, nas palavras do seu biógrafo, Lira Neto. Ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, que nasceu, vamos lá, em 1829 e faleceu em 1877. Quando você tiver datas assim entre parênteses, é a data de nascimento e de falecimento. José de Alencar, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, que eu recomendo que vocês leiam. Tido como o pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo inédito será digitalizada. Aí está a referência de onde esse texto foi retirado, e é importante sempre olhar para a referência. E o que é que o comando da questão que a gente grifou, que a gente sublinhou em vermelho, está pedindo? Vamos lá. Com base no texto que trata o papel do escritor José de Alencar e da sua futura digitalização, e da futura digitalização da sua obra, depreende-se, olha aí a palavrinha, ou seja, conclui-se que, letra a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender os seus romances. Será essa a resposta? Letra B. O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal.
Letra C. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Letra D. A digitalização dos textos de José Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística. E letra E. O grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Nós temos aí várias alternativas de resposta, mas vamos lá. O que a gente quer nesse momento não é que vocês, e eu não vou fazer isso agora, que a gente responda a essa questão. Não é isso não. Afinal de contas, eu estou fazendo apenas a introdução da aula. Eu queria ensinar para vocês nesse momento o que é ler, e nós já vimos, e que no caso de um concurso, a gente sempre lê para alcançar alguma finalidade, foi o que a gente viu ainda há pouco, e que existem, às vezes, duas palavrinhas que aparecem nas questões, que são elas, inferir e depreender. Essas palavras e essas informações precisam estar na sua cabeça. Mas é agora que a gente vai começar de verdade as dicas a respeito da interpretação de textos diversos. Nós separamos 5 dicas, 5 das mais elementares. Nós vamos dar exemplos e vamos demonstrar como é que elas de fato se efetivam. E a dica número 1 que eu recomendo que você anote é exatamente essa. Inicie pelo comando da questão e suas alternativas. Aí você vai dizer, professor, que loucura é essa? Eu tenho que ler um texto para interpretar. Então quer dizer que eu já tenho que ir lá para a questão, eu ignoro, eu esqueço, eu abandono o texto. Não, peraí. Tem uma razão de ser. Sabe qual é? É a seguinte. As questões, elas têm tamanhos diferentes. E vamos lá. O que eu estou dizendo aqui são dicas. Não é um roteiro que você precisa seguir obrigatoriamente. Porque uma dica serve para essa situação e pode não servir para essa outra situação. A dica tal pode servir para esse tipo de texto e pode não servir para esse outro tipo de texto. Essa dica número 1, que diz para você iniciar pelo comando da questão, geralmente se emprega para textos que são de pequenos a médios. E aí, dentro dessa dica, eu quero dar uma outra. Quando você pegar a prova, passe os olhos pelas questões. Veja os tamanhos das questões, não para você ficar nervoso. E se fazer isso lhe deixar nervoso, respire fundo, pense, eu estou preparado, eu estudei, vou enfrentar, vou conseguir. Passe os olhos pelas questões para você ver os tamanhos dos textos, para que você saiba exatamente qual é a dica que você vai implementar. Então, neste caso, nós estamos pedindo que você inicie pelo comando da questão, porque eu vou dar para você aqui um exemplo muito simples, muito fácil, que vai permitir com que você responda a questão sem se debruçar tanto sobre o texto. E aí, se você olhar para esse exemplo, e a gente tem o comando da questão já aí em cima, você vai ver que as alternativas são gigantes, são praticamente um outro texto. Mas é aí que as respostas estarão. Acabei esquecendo de dizer uma coisa para vocês. É claro que quando a gente vai para uma prova de concurso, a gente leva tudo aquilo que a gente estudou. A gente leva o conhecimento que a gente acumulou durante os nossos períodos de estudo. Mas, com relação à interpretação dos textos, muita coisa está no texto. Você não vai precisar inventar nada. Às vezes vai precisar do significado de uma palavra, de entender uma palavra empregada dentro de um determinado contexto, mas, no geral, as respostas estão no texto. Então vamos para esse exemplo? Volta lá, ainda continuamos aqui. Isso, vamos lá. Sobre a relação, estou lendo o comando da questão, tá? Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente, presta atenção. O comando da questão já está me dando dica. Ele não quer saber de nenhuma outra coisa que não sejam os hábitos da população adolescente. Então, quando a gente lê o texto, se falar de qualquer outro grupo social ou de qualquer outra faixa etária, ignore, porque ele só quer saber dos hábitos da população adolescente.
Vou ler de novo. Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e suas condições de saúde. As informações apresentadas no texto indicam que, letra A. Espera aí, estou pensando aqui se a gente lê essas alternativas ou vai dar uma olhadinha no texto. Vamos ler as alternativas. O comando está claro. Quero saber dos hábitos da população adolescente. Muito bem. Letra A. A falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. Essa parece ser uma alternativa muito verdadeira. Mas será que o texto diz isso? Mas vamos gravar essa informação, tá? Porque ela aparentemente já responde o que a gente quer. Letra B. A diminuição do consumo de alimentos, fontes de carboidratos, combinada com o maior consumo de alimentos ricos em proteínas, contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. Tem um erro de biologia nessa alternativa. Então, quem é curioso, como eu, estuda biologia, já sabe que essa daqui não responderia essa questão. E olha lá, a gente nem lê o texto, viu? Letra C. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. Essa também parece. Vamos seguir. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto que na população adulta, entrou uma informação aqui que a gente não precisa dela. A questão pede que a gente analise os hábitos da população adolescente. Então, eu nem vou ler mais essa letra D. E a letra E, a prática regular de atividade física é um importante fator de controle da diabetes. Puxa, mas a questão não falou de diabetes. Muito bem, a gente já eliminou algumas possibilidades de resposta. Vamos ler o texto? Bora lá. O texto diz o seguinte: adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. Quando a gente se depara com um texto como esse, que ele é de pequeno para médio, a gente tem que ler tudo, inclusive as referências, de onde ele foi tirado. Vamos lá. O texto diz o seguinte: a oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, abriram aspas aí, tem alguém falando então. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. Observa Vivian, que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Com essa parte, a gente já consegue chegar à resposta. Mas só para ter certeza, vamos lá concluir a leitura do texto. Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como marca da nova geração. Qual é? A preguiça. Abre aspas de novo, alguém vai falar. 100% das meninas que participaram do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. Lá vem, mais alguém vai falar. Pode ser inclusive as outras pessoas que já falaram. Abre aspas. E não é novidade que os obesos têm uma sobrevivência menor, fecha aspas, acredita Cláudia Kozer, que é endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes, exemplifica Cláudia, e esse estudo foi retirado da revista Saúde, disponível nesse endereço, e todas as informações de referência estão aí. Vamos lá para as alternativas de novo? Olha só como ficou fácil. A pergunta é sobre a relação entre duas coisas: os hábitos da população adolescente e suas condições de saúde. Qual é a resposta certa? Para esta questão, lendo objetivamente o comando,
E as alternativas a gente já identificou que de cara a resposta certa é a letra A. Porque isso está, inclusive, lá nos primeiros parágrafos do texto, quando se diz que a oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, isso quem está dizendo é a Vivian, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. E eles estão colaborando para o que o título diz. Adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. Qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra A. Veio aqui, então, a primeira dica. Essa dica serve para tudo. Em todas as questões eu vou para o comando da questão. De jeito nenhum. Se você fizer isso, você pode tomar bomba. Porque isso vale, eu repito, em algumas questões para textos que são medianos ou curtos. Você pode ler primeiro a questão e depois ver no texto, porque às vezes as alternativas, como foi este o caso, já lhe dão um bom norte de resposta. Mas tem mais dica? É claro, e a gente vai para a dica 2. A dica 2, olha como é diferente. Está pedindo que você leia integralmente o texto, dando atenção à sua ideia central e ao que o comando da questão solicita. Opa, então tem alguma diferença? E tem sim. Primeiro, você tem que ler o texto. Por isso que eu estou pedindo a você que dê uma passada de olhos em todas as questões assim que você pegar a prova. Na verdade, assim que for liberado para você mexer na prova. Vocês sabem, tem alguns concursos que eles entregam a prova. Olha uma outra dica aqui subterrânea que não está no roteiro. Eles entregam a prova para você e você não pode mexer até que eles digam, pode começar. Então fica atento a essas orientações do aplicador. Não vai pegar a prova, vou abrir, já vou olhar. Não faça isso, você pode ser desclassificado. Então, essa outra dica traz 2 elementos centrais. Primeiro, leia integralmente o texto, dando atenção à sua ideia central e ao que o comando da questão vai solicitar. E por que está pedindo isso? Vamos ver o exemplo? É porque é um texto muito curtinho. Então, nesse caso, no caso das charges, em algumas situações, você pode ler direto o texto. E aí, rapidinho, você vai responder. Quer ver? Essa é uma questão do vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro de 2016. É uma charge, uma tirinha, e a gente tem que ler quadrinho por quadrinho, tá? Vamos lá. Diz assim: a internet é um tribunal. A gente nem sabe que é assim, né? Eu acho que na hora que a gente lê isso, a gente já pensa que essa é uma grande verdade. E olha que a gente está falando de 2016. Agora, em 2020, a gente está em que ano? 2024, meu Deus, olha quanto tempo já passou, quase 10 anos dessa questão, 8 anos. Então, se naquela época já era assim, que dirá agora? Por que o professor está parando de ler o texto? Porque, minha gente, quando a gente lê, a gente precisa interagir com ele, mentalmente, pensar no texto, pensar no que ele quer dizer. No caso das charges ou nas tirinhas, geralmente você já tem ali no primeiro quadrinho um indício do que virá. Então você precisa entrar no pensamento de quem redigiu, de quem desenhou, de quem escreveu. Vamos lá. A internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Caramba, que coisa estranha, não é? Mas vamos ver o que o comando da questão nos diz. A última fala da tirinha causa um estranhamento. Esse professor deveria ter dito para a gente que a gente tinha que olhar lá a última. Não. Nesse caso aqui, eu jamais poderia pedir para vocês irem direto para a última fala da tirinha, porque as informações principais desse texto estão lá na frente. Por isso que a dica é... Qual é a dica? Será que a gente consegue rever a dica? Leia integralmente o texto, dando atenção à sua ideia central e ao que o comando da questão solicita. Se a gente tivesse pulado para o final dela, a gente não saberia do que a questão trata. Então vamos lá. Vamos ler direto, sem pausa, o comando da questão. A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal. Que é o quê?
a existência de alguém que esteja sendo acusado. Essa fala sugere o quê? Letra A. Perdão. Opa, olha o erro que eu cometi. Pulei direto para as alternativas. Eu nem terminei de ler o comando da questão. Vamos lá. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. É o ponto de vista do autor, não é o seu. Você pode discordar dele. Mas o que a gente quer extrair aqui, a informação que a gente quer extrair, é o ponto de vista do autor. Será que ele está no texto? Ele está no texto, sim. Vamos lá, letra A. Proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo. Letra B. Configuram julgamentos vazios, ainda que existam crimes comprovados. Letra C. Emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados. E letra D. Apressam-se em condições superficiais, mesmo que possuam dados concretos. Nós vamos analisar alternativa por alternativa. O que diz a letra A? Proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo. Em algum momento da tirinha falou-se sobre veredito? Sim ou não? Não. Letra B. Configuram julgamentos vazios, ainda que existam crimes comprovados. Que crime? Se falou de crime, disse-se apenas que a internet é um tribunal. Sobre o quê? Lá vou eu dar aula de direito. O direito tem um monte de cadeira, civil, penal, trabalhista, um monte. E na tirinha não fez menção a nenhuma delas. Minha gente, se o texto não diz, não invente. Não inventa. Não falou de julgamentos vazios com crimes comprovados. Não tem nada aí. Letra C. Emitem juízo sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados. O último quadrinho está pedindo o quê? Ou está dizendo o quê? Nenhum réu não se vê na posição de acusados. Réu e acusados podem ser sinônimos? Sim. Será que a gente achou a resposta? Letra D. Apressam-se em opiniões superficiais, mesmo que possuam dados concretos. Isso não foi dito, não se falou de elementos do processo, de nada, de prova, de coisa alguma. Qual é a resposta certa? Olha só, eu acabei de dizer, se o texto não diz, e o texto está aqui, não inventa nada. Ele está pedindo uma coisa para você. Ele já nos deu aqui todos os elementos que a gente precisa para responder. O último quadrinho tem a chave. A ideia central do texto está em todo ele, por isso que a gente leu o texto inteiro. E aí, qual é a resposta certa dessa questão? É exatamente a letra C. Vamos voltar só para a questão, para a gente ler bem direitinho. Só a questão. Emitem juízo sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados. Porque é exatamente isso que acontece na internet há muitos anos. Essa questão, inclusive, é muito atual. Então, viram como a gente conseguiu, com a dica 2, responder a essa questão? Nesse tipo de texto, tirinha, texto curto, lê tudo. Não vai para o comando, vai para o texto. E aí eu estou fazendo uma diferença. Texto pequeno e texto longo, médio, vai no comando da questão, a resposta os indícios da resposta já estarão lá. Texto curtinho, tirinha, charge, como é esse o caso, aqui a gente está vendo, lê o texto inteiro, não demora, e você responde a questão com facilidade. Parece que está vindo outra dica aí, né? É a dica número 3. Vamos lá. Gente, acabei esquecendo de dizer lá no início. Quando a gente fala de interpretação de texto, não tem outro jeito. A gente tem que ler. Eu não gosto de ler. Tá, beleza, mas aqui não é uma questão de gostar. É uma questão de ter que fazer. E aí eu até recomendo,
começa a ler a partir de agora. Leia de tudo, porque é um treinamento. O seu cérebro precisa estar preparado para isso. E a dica 3 diz o seguinte. A dica 3 lhe orienta que você leia integralmente o texto, dando atenção às imagens, às expressões, datas e às especificações do comando da questão. Professor, pelo amor de Deus, quanta coisa! Como é que eu vou conseguir fazer essa distinção toda? Gente, é o seguinte, presta atenção. Geralmente, imagens, expressões, datas, elas vão aparecer em textos informativos ou em anúncios publicitários. Eles geralmente vão trazer imagens de pessoas ou de outros seres com diversas expressões. Então, quando você for ler um texto, porque aí a gente vai falar de texto não verbal, que é aquele que tem a imagem, você precisa pensar na expressão da personagem. Pode ter lá alguém com uma carinha triste, decepcionada, muito alegre, e o comando da questão, a especificação que o comando da questão vai lhe dar, pode se juntar a essa expressão. Por isso é importante que a gente reforce, presta atenção, tudo deve ser levado em consideração. O tamanho das letras, o tamanho da imagem, as expressões faciais, as expressões corporais. A gente precisa mergulhar no texto. Mas, professor, pelo amor de Deus, eu tenho lá 1 hora para responder aquilo tudo. Eu sei, por isso que eu estou dizendo que você precisa começar a treinar agora. A gente só joga como treina. Então, se você treinar a partir de agora, você consegue fazer isso com mais facilidade. Então, presta atenção. Observa direitinho as expressões corporais, as expressões faciais de todos os seres que estiverem presentes na imagem do texto. Assim também como a fonte, de onde é que aquela imagem foi tirada. Bora, por exemplo? Vamos lá. Caramba, é enorme. Se vocês repararem, eu já coloquei tudo aí. Eu coloquei o texto, que é essa imagem publicitária, e coloquei o comando da questão direto. E a dica, não precisa mostrar, eu vou apenas reler. Diz que a gente tem que, presta atenção, leia integralmente o texto. Ela se parece com a dica 2, porque é um texto pequeno, então a gente tem que ler todinho. Vamos lá. Diz assim, leia para uma criança. Olha a cara desse moleque aí. Todo feliz e satisfeito, com um livro na mão. Muito bem, a cara dele já é importante. E aí o que o texto diz? Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Sobre o que esse texto está falando? Será que a gente já descobriu tudo? Não, vamos ver. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Muito bem, esse texto está falando sobre mudança de comportamento, mudança de atitude, que começa lá na mais tenra infância. É lá que a gente ensina as coisas. Muito bem. O que é que o comando da questão diz? Espera aí que a gente esqueceu uma coisa. De onde será que essa imagem foi retirada? Lá da revista Época, de 2011, antiga. Mas ela continua trazendo uma verdade para a gente, não é? O que é que o texto diz? Os textos publicitários... Ei, olha só. Nós ainda vamos falar sobre tipos de texto. Só que aqui, esse comando já traz para a gente um conceito que diz: os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre qual necessidade? Sobre a necessidade de letra A. As crianças frequentarem a escola regularmente. Por acaso, em algum momento desse texto, se falou sobre a criança frequentar a escola? Não. É importante, mas não é isso que o texto está pedindo. Então é aquilo que eu falei ainda há pouco. Se o texto não disse, não inventa. Letra B.
A formação leitora começar na infância. Opa, será? Até porque tem uma criança, né? Tem criança, a palavra criança bem grande no anúncio. Letra C. A alfabetização, em algum momento do texto falou-se sobre a alfabetização, descarta na hora. Letra D. A literatura ter o seu mercado consumidor. Esquece isso, o texto não falou de mercado consumidor. Não se está falando sobre compra, venda, comércio, nada disso. E letra E. As escolas desenvolverem campanhas. Não se falou de escola. Não se falou de nada disso. Presta atenção. A questão, ela está... Cadê? Aqui. Aqui. A gente tem um cartaz. É, como a questão diz, é um texto publicitário que tem um objetivo, conscientizar a respeito de uma coisa. E se vocês olharem, as alternativas não trazem vários elementos. Algumas das alternativas não trazem vários elementos, estão citados dentro delas, como, por exemplo, a escola, venda e não sei o quê. Não tem isso, não. Vamos olhar só para a questão agora de novo? Vamos olhar só para a questão. Olha só. A criança está feliz, leia para uma criança, o cartaz diz para a gente fazer uma coisa, o que significa que a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade que se quer promover com esse cartaz é... Qual é? Diz para mim. Letra B. A formação leitora começar na infância. Por isso que o texto diz: gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Não se falou de comprar, não se falou de escola, não, tudo isso é importante. Sim, é importante. Mas se falou sobre essa conscientização. Era só isso que a questão estava pedindo. Nossa dica 3 para textos pequenininhos, especialmente quando forem textos publicitários, cartazes, imagens, faça o seguinte: leia integralmente o texto, dando atenção às imagens, expressões e à especificação do comando da questão. Foi exatamente o que a gente fez. E a gente vai agora para a dica número 4. Eita! Talvez alguém diga, agora ele quer confundir a gente. Uma hora ele manda a gente ler, outra hora ele manda a gente fazer o seu negócio. Agora, eu vou dar uma dica matadora. Que é assim, é fundamental. Aí talvez, mas professor, desde o começo o senhor está dizendo que é para a gente obedecer o comando da questão. Só que dessa vez, nesse exemplo, você vai ver como você só precisa fazer isso. Eu já vou até adiantar. O texto nem precisa ser lido. Eita, que esse professor gosta de inventar moda. Não. Quer ver? Vamos lá. Olha só o que é que o exemplo que eu trago de cara para vocês diz. Considerando o último parágrafo do texto, e onde é que a gente tem que ir agora? Ler o texto inteiro? Ah, eu estou com tempo, vou ler. Beleza, pode ler. Está com tempo, pode ler. Mas se o comando da questão está dizendo para você ir lá no último parágrafo, é lá no último parágrafo que está a resposta, criatura. Não está em nenhum outro lugar, não inventa. Vamos lá. Bota lá. Considerando o último parágrafo do texto, pode-se afirmar, pode-se inferir, pode-se depreender que a relação entre pais e filhos deve ser baseada em quê? Olha só, agora põe o texto. Vamos lá no último parágrafo. Esquece o texto. Vamos ler o último parágrafo. Diz assim, ó: a vida é um eterno ciclo afetivo. Em uma época, todos nós somos filhos. Em outra, tornamo-nos pais. É a nossa vez de cuidar de quem cuidou de nós. Volta lá para a questão. Dá uma olhadinha. Eu vou ficar 30 segundos aqui em silêncio só para você pensar. Eu tirei o texto, tá? E pensa. Muito bem, presta atenção. Vamos voltar no texto? Último parágrafo. Lê de novo. A vida é um eterno ciclo afetivo.
Em uma época todos nós somos filhos e em outra tornamos-nos pais. É a nossa vez de cuidar de quem cuidou de nós. Vamos para a questão. Considerando o último parágrafo do texto, pode-se afirmar que a relação entre pais e filhos deve ser baseada em quê? Letra A, no medo. É isso que o último parágrafo do texto está falando? Claro que não é. Letra B, na persistência? Até poderia ser, mas não está falando disso, está falando de ciclos. E em ciclos a gente faz o quê? Letra C, na expectativa? Letra D, na esperança? Ou letra E, na troca? Eis aí a resposta. Vamos lá no texto. A vida é um eterno ciclo afetivo. Em um momento a gente é uma coisa e em outro momento a gente é outra, a gente troca. Bota a questão. Tá aí, minha gente. E eu precisei ler o texto todinho? Não, o texto não precisou ser lido. Vamos voltar lá para o início da aula. Passa os olhos sobre a questão. Não, é aqui comigo. A questão está toda aí. Vamos botar ela inteira para a gente ver? Pode colocar ela inteira. Aí, olha só. A questão está inteirona aí. Olha o tamanho desse texto. Tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Imagina se a gente tivesse perdido o tempo todo, e aí concurso é correr contra o tempo. O tempo todo procurando a resposta que estava no último parágrafo. Não, se o comando da questão diz para você que a resposta está no parágrafo tal, vá para ele. Para você se certificar, ou se você tiver tempo, aí beleza, lê o texto todo. Mas é fácil responder quando o comando da questão está assim. Eu vim aqui lhe perguntar se você já se inscreveu no canal ou se você está só aí olhando e assistindo. Eu espero primeiro que você esteja anotando as coisas, né? Para começar, anota. Não é só para me assistir. Eu sei, me assistir é ótimo, né? Eu adoro me assistir. Estou me vendo ali na TV. Me assistir é uma beleza. Mas você, por favor, já se inscreveu aqui no canal? Essa é só a primeira aula, vão vir outras tantas, e se você quiser assistir todas elas na sequência, ou tudo misturado, na ordem que você quiser, por favor, se inscreve, ó. É só, não custa nada, é só apertar aqui, ó, em inscrever-se, aí você vai ativa o sininho, e aí toda vez que o vídeo novo sair, você vai ser notificado, e vai saber que tem uma aula nova. Por isso que eu vim aqui lhe dizer isso. Presta atenção. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Já. Tem todo o meu recado. Bora para a dica 5. Não ri não, produção. Vamos lá. Dica 5. Caramba, é uma dica enorme. Esse professor parece que deixou a pior coisa para o final. Será? Não, gente. É porque assim, a gente falou de coisas bem simples. Só que eu não posso enganar vocês e dizer que vai ser uma mágica, que todas as respostas vão aparecer magicamente para você. Isso não acontece. Você precisa ler o texto. E aí você pode se deparar com textos gigantes, com textões. E quando você tiver textão, o que você vai ter que fazer? Vamos para a leitura da dica 5. Ela tem vários elementos. Primeiro, leia, identifique o assunto geral e as ideias secundárias. Lá vem o professor inventar. Não estou inventando. É porque tem alguns textos que você não vai poder olhar para o título só, que você não vai poder ir lá para a parte final do parágrafo. Não vai, você vai ter que ler o texto inteiro. Então, nesse caso, você precisa ler, identificar o assunto central e as ideias secundárias, grifando as palavras que reforçam as ideias presentes no texto. Algumas vezes o parágrafo dá essa ideia, em outras vezes não. E o exemplo que a gente vai ver já, não é agora, já, vocês vão ver que o título não dá para a gente
a ideia central do texto. Além de grifar as palavras que reforçam as ideias presentes no texto e aquelas que apresentam negação ou exceção, sim, tem palavra que vai dizer, exceto, menos isso aqui, tal coisa. Nesse tipo de caso, você precisa grifar essas palavras. Grife, eu recomendo, todas as palavras, todas as vezes que aparecer um não, porque às vezes a resposta pode estar ali. E exclua imediatamente as alternativas com pouca credibilidade. Vocês viram que em outras questões, em outras dicas, a gente mostrou para vocês exemplos que tinham alternativas que não eram aquilo, tinha até erro conceitual. Pois bem, quando for assim, você já descarta. Mas, por enquanto, a gente não está falando ainda das alternativas, a gente está falando do texto em si. Então, presta atenção. Essa dica, como eu falei, ela é marcada por vários elementos. E aí a gente falou das ideias centrais. A gente falou que é importante grifar tudo isso. E geralmente, essa dica ela é usada para textos longos, porque vocês podem se deparar com textões, ou questões que tenham textos duplos, que vão exigir de você muita tranquilidade. Vamos lá no começo. Vocês acham que eu estou dizendo as coisas aqui por acaso? Não é. Eu estou falando tudo, pensando exatamente. Vou fazer um negócio que não estava na programação. Vou lá olhar na cara de vocês de novo. Preste atenção. Eu não estou dizendo as coisas aqui por acaso. Tá? Desde o começo, eu estou dando, nós estamos na dica 5? Estamos na dica 5. Eu estou dizendo uma a uma e elas têm relação. Não estou querendo enganar vocês. Algumas são muito fáceis, mas quando você se deparar com um textão, você precisa ler tudo com atenção, senão vai dar ruim. Vai dar errado. E o que a gente quer aqui é que não dê errado. Vamos para a dica. Vamos para o textão. Na verdade, vamos para o textão. Vamos lá. Gente, que textão grandão. Sim. E olha o título dele, Realidade Paralela. Professor, eu tenho que ler tudo isso aí na hora do concurso, meu irmão. Se você quiser sua vaga, você vai ter que ler. Então, vamos lá. O título do texto ou o texto se chama Realidade Paralela. Nossa, será que ele vai falar sobre coisas espirituais? Sobre ficção científica? Vamos ver. Vamos lá. Diz assim: um passo à frente. Esta languidez chegará ao fim. Os olhos dela calam-me a intensidade. A celebração. Para sempre vou te amar. Meu Deus, parecem ser frases soltas, desconexas, e eu vou começar de novo. Repara que esse texto ele já apresenta para você uma complexidade maior. O que significa que a gente tem que ler correndo? Não, a dica não diz isso. A dica diz para a gente ler de forma comedida, calma, tranquila. Vamos lá, então. Realidade paralela. Um passo à frente. Esta languidez chegará ao fim. Os olhos dela calam-me a intensidade. A celebração. Para sempre vou te amar. Por isso me aproximo, abro a boca, vou declarar-lhe meu amor. Mas então, subitamente, ele surge. Um homem de quase 2 metros de altura. Coloca os braços sobre os ombros dela e os dois me encaram como que perguntando: o que deseja? Volte, volte, volte. 20 segundos antes. Aproximo-me lentamente, mas nada digo. Deixo que o efeito do silêncio coloque meus pensamentos no eixo. Assim, não me precipito. Afinal, estou cansado de me precipitar. 30 e poucos anos tomando atitudes imbecis, me arrependendo e voltando 20 segundos antes. Às vezes menos que isso. 20 segundos é o máximo que consigo. Descobri esse dom na adolescência. Posso navegar por entre as milhares de portas abertas de minha realidade paralela. Pena que não consigo voltar mais do que 20 segundos. Isso me limita, isso me trava, isso me destrói.
Sempre fui inconsequente. Afinal, se eu tomar uma decisão errada, posso voltar atrás. Mas sempre precisei analisar as consequências nos 20 segundos após agir. Do contrário, perderia a oportunidade de explorar as outras portas da minha realidade paralela. E então, elas se fechariam e precisaria conviver com as inevitáveis consequências dos atos irrefletidos. E agora, justo agora, que eu ia lhe declarar meu amor, surge este ser ao seu lado. Qual é o problema dela? Tem vocação para sofrer? Um desejo incontido de mergulhar fundo em um lamaçal de más escolhas? Não consigo deixar de concluir. Se ela não pode voltar e escolher outra realidade paralela, deveria tomar mais cuidado. Estou diante dos dois, mas não os encaro. Percebo pelo canto dos olhos que ele a abraça. Cada centímetro cúbico do meu sangue chegando facilmente aos 100 graus. Pode acreditar. Olho para eles, na verdade, para ele. Diretamente para ele. Avanço sobre ele um salto com as duas mãos na direção do seu pescoço. Ele desequilibra e cai. Ela grita. Olha para mim e fica sem saber minha reação. Pessoas costumam ficar estáticas diante de eventos inesperados. Animal acuado, pronto para o abate. O que você fez? Ela pergunta, enquanto o gigante se levanta pronto para o segundo round. Dou um sorriso maquiavélico. Não se preocupe, já dou um jeito nisso. Volte. 20 segundos antes. Estou parado diante deles. Dessa vez olho para ela, encaro-a. Eles me percebem. Olá, Adélia. Sinto dizer, mas você vai sofrer. Uma pena. Eu quis te proteger e te guardar de todo mal, mas você tinha que seguir seu estúpido coração. Agora vai carregar esse fardo. Eles ficam inertes por alguns segundos. Você conhece esse aí? Pergunta o cidadão. Ela não tem tempo de responder. Vou para cima dela, agarrando pela roupa. Ele fica parado, estático, ante o evento inesperado. Aproveita o seu instante de hesitação e sacudo Adélia gritando. E o texto vai seguir. Qual é o seu problema? Eu te amaria como ninguém, eu cuidaria de você. Sinto o braço do gigante envolvendo o meu pescoço. O animal acuado reage e me derruba violentamente no chão. Dor, falta de ar. Ele não solta, insano e forte. Uma perigosa combinação. Tento me soltar, não consigo. Pessoas em volta, ouço vozes, mas não entendo o que dizem. Acho que vou apagar, mas antes... Volte. Olá, Adélia. Por pouco, se demorasse 1 ou 2 segundos a mais, não conseguiria evitar a frase. Sinto dizer, mas você vai sofrer. Olá, Edgar, está tudo bem? Ela estranha meu silêncio, meu olhar desolado, provavelmente. Aham. Esse aqui é o William, meu namorado. William, esse é o Edgar. O William patético da Silva me olha. Ele sorri e estende minha mão, cumprimento e devolvo o sorriso. Ergo a bandeira branca no exato instante em que pergunto. Posso pagar uma bebida para vocês? Não há como negar. Mesmo com inúmeras escolhas, algumas batalhas simplesmente não podem ser vencidas. Caramba, meia hora de texto! Aí vocês vão se surpreender com a pergunta. Pode dar-lhe. Com base na leitura do texto, professor, por que o senhor não disse para eu ir lá para o último parágrafo? Porque, minha gente, não dava. Não tinha como fazer. Olha só. Com base na leitura do texto, é correto afirmar o quê? Letra A. Edgar não consegue conter suas atitudes inconsequentes e apanha do namorado de Adélia. O título do texto fala de realidade paralela e agora a gente entende por quê. Presta atenção, o nome do Edgar aparece no final do texto. Imagina se a gente tivesse ido para o último parágrafo. No último parágrafo, inclusive, o nome Edgar nem aparece. Então, nesse caso, a gente tinha que ler. A dica é verdadeira, tem que ler o texto integralmente.
Letra A. Edgar não consegue conter suas atitudes inconsequentes e apanha do namorado de Adélia. É mentira. Por quê? É mentira esse bilhete. Por que é mentira? Porque a gente está falando de uma realidade paralela. Agora a gente entende o título do texto. Ah, o texto está falando de uma realidade que o Edgar cria na cabeça dele. Então essa resposta não é verdadeira. Letra B. Edgar consegue declarar seu amor a Adélia. Pronto, essa daí a gente já descarta direto, porque a gente sabe que o Edgar só faz isso na imaginação dele. E nos outros momentos em que ele imagina coisas, ele toma outras atitudes. Letra C. Em sua realidade paralela, Edgar tem a possibilidade de retornar 20 segundos no tempo e mudar suas atitudes. Parece que é, né? Mas vamos ver a letra D. Mesmo com a oportunidade de voltar 20 segundos no tempo, Edgar sempre... Olha a palavra que você tem que destacar. Quando você vê um negócio de sempre, agora, nunca, não, exceto, pode ficar desconfiado que na maioria dos casos a resposta não está ali. Letra E. Edgar declara seu amor a Adélia. A gente já achou a resposta. A resposta certa é a letra C. Em sua realidade paralela, Edgar tem a possibilidade de retornar 20 segundos no tempo e mudar suas atitudes. Onde foi que a gente achou essa resposta? No texto. Na leitura integral do texto. Então eu preciso lembrar que, vejam só, nesse caso, o nome dos personagens só apareceu quase no final do texto. Logo, de nada ia adiantar fragmentar a leitura. Ah, vou ler um pedaço aqui, um pedaço lá. A gente ia ficar louco e não ia encontrar. Então, e eu quero adiantar que essa questão, ela foi tirada de uma das provas aplicadas pela banca Nosso Rumo. Caramba, que pavor! Sim, o que significa que vocês podem encontrar lá textões que de cara não dão indícios para a resposta e você precisa ler. E aí, para o nosso consolo, foi lendo que a gente achou a resposta. Ninguém precisou inventar absolutamente nada. É importante dizer aqui que podem haver questões como essa, assim como podem haver questões como a que eu vou mostrar agora. Caramba, professor, texto 1. Pode ser que tenha o texto 2, o texto 3, até o texto 4 para você comparar. É claro, eu não dei um exemplo assim grandão não, mas aqui a gente vai ver uma questão que tem 2 textos para a gente analisar. E aí tem que fazer a mesma coisa que a dica deu. Leia o texto, marca as palavras, acha o tema central, vê quais são as ideias secundárias e bora para a leitura. Texto 1. Porque morrer é uma ou outra destas duas coisas. Ou o morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou, como se diz, a morte é precisamente uma mudança de existência e para a alma uma migração deste lugar para um outro. Se de fato não há sensação alguma, mas é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente. Se ao contrário, a morte é como uma passagem deste lugar para o outro, e se é verdade o que se diz que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que esse? Porque se chegarmos ao Hades, que é o inferno, lá embaixo, lá onde o fogo arde. Pode dizer isso, não. Cadê? Eu me perdi. Não posso brincar na hora da leitura do texto. Porque se chegarmos ao Hades, libertando-nos destes como se vangloriam serem juízes, havemos de encontrar os verdadeiros juízes, os quais nos diria que fazem justiça acolá. Monos e Radamante, Éaco e Ptolemo e outros tantos outros deuses e semideuses que foram justos na vida. Seria então essa viagem uma viagem que se fazer pouco caso? Que preço não seríeis capazes de pagar para conversar com Orfeu, Museu, Hesíodoto e Homero?
Esse é um texto tirado da Apologia de Sócrates, escrito por Platão. Vamos para o texto 2? A gente já sacou que o texto fala essencialmente sobre a morte. Será? Vamos ver, texto 2. Ninguém sabe quando será seu último passeio. Sim, o texto é sobre morte. Os textos falam de morte. Ninguém sabe quando será seu último passeio, mas agora é possível se despedir em grande estilo. Uma 300C Touring, é assim, professora de inglês, que pronuncia, ela está dizendo que é. Então é. A versão perua do sedã de luxo da Chrysler. Falei certo, professor? Ei, acertei. Foi transformada no primeiro carro funerário customizado da América Latina. Se tiver outros termos aqui em inglês, eu estou lascado. A mudança levou 7 meses, custou 160 mil e deixou o carro com 8 metros de comprimento e 2.340 quilogramas. 3 metros e 540 quilos além da original. O Funeral Car 300C tem luzes piscantes na já imponente dianteira e enormes rodas de aro 22, com direito a pequenos caixões estilizados nos raios. Bandeiras nas pontas do capô, como nos carros de diplomatas, dão um toque refinado. Com o chassi mais longo, o banco traseiro foi mantido para familiares acompanharem o cortejo dentro do carro. No encosto dos dianteiros, telas exibem mensagens de conforto. O carro faz parte de um pacote de cerimonial fúnebre que inclui, além do cortejo no funeral nesse carro aí, serviços como violonistas e revoada de pombas brancas no enterro. E esse texto foi tirado da Folha de São Paulo lá em 2010. Bora analisar a questão? Olha o que a questão diz. Confrontando o conteúdo dos 2 textos. Poxa, professor, o senhor poderia ter dito para a gente ler o comando da questão. Poderia. Mas o comando da questão está mandando você ler os 2 textos. Então, quando houver esse tipo de situação, 2 textos, leia os 2 textos. Comando da questão. Confrontar o conteúdo dos 2 textos confrontando o conteúdo dos 2 textos, pode-se afirmar que, letra A, embora os 2 textos transmitam concepções divergentes acerca da morte, eles tratam de visões concernentes à mesma época, a saber, a sociedade atual. Gente, de cara a gente descarta isso. Nós lemos os 2 textos. Um texto foi escrito por Platão e o outro é de uma literatura mais contemporânea. De cara, a letra A já morreu. Letra B. Sob o ponto de vista filosófico, não há diferenças qualitativas entre uma e outra concepção sobre a morte. O texto 1 abre dizendo que tem diferença sim. Lembra que eu falei para vocês destacarem as palavras não, nunca, não sei o que, lá. Não, olha só como o texto 1 começa. Porque morrer é uma ou outra dessas 2 coisas. Ou seja, de cara, a letra B já está fora. Letra C. Os comentários do texto grego sobre a morte são concernentes com uma filosofia de forte valorização do corpo em detrimento da alma. Não, o texto 1 fala inclusive de como e para onde a alma pode ir. Principalmente quando fala ali do Hades, ele cita a palavra alma na 3ª linha. Letra D. O texto de Platão evidencia uma cultura monoteísta. Acabou. Ele cita lá o nome de vários deuses. Olha aí no finalzinho do texto. Ele cita vários deuses da mitologia. Então a letra C já morreu. Será que a gente acha, a letra D, perdão, será que a gente acha na letra E a resposta certa? Vamos ver. Enquanto no primeiro texto transparece a dignidade metafísica da morte, no segundo, sugere-se a conversão do funeral em espetáculo da sociedade de consumo. Sim, a partir da leitura dos 2 textos, fica muito claro, primeiro, que o tema principal do texto ou dos textos é a morte. Porém, cada tipo de texto, cada texto, o 1 e o 2, aborda esse assunto de forma muito diferente. Vamos lá, presta atenção. No primeiro texto, a gente tem a morte como a passagem do mundo terreno para o espiritual. Enquanto que no segundo, o foco está em quê?
no espetáculo do consumo. Evocado por qual elemento? Aquele carro que faz parte de um grande pacote do cerimonial fúnebre. Ou seja, quando a gente confronta os dois textos, a gente não tem apenas informações divergentes acerca da morte, como diz na letra A. Ele já coloca a letra B como não havendo diferenças qualitativas, e existem diferenças sim. Os comentários do texto grego têm a ver com a alma também. O texto de Platão faz menção a vários deuses, e é óbvio, a letra E aponta que, no primeiro texto, transparece a dignidade metafísica da morte, enquanto que no segundo há uma conversão do funeral em espetáculo. Foi exatamente isso que a gente leu nos dois textos. Poxa, professor, diz pra gente que não é preciso fazer isso. Sublinha o que eu vou dizer. Não. Você tem que fazer. Não existe outra alternativa que não seja você ler os dois textos. Ufa! 5 dicas. 5 importantes dicas apenas do primeiro conteúdo. Eu falei no começo que a gente ia fazer aulas focadas exatamente naquilo que a banca exige. Eu acho que a gente conseguiu provar isso aqui, né? Mas só que tem um detalhe. Isso não depende apenas dessa aula. Você precisa estudar. Começa a ler a partir de agora, treina o teu cérebro e aplica essas 5 dicas. Volta no vídeo quantas vezes você quiser. Relembra as dicas, responde as questões de novo. Poxa, professor, mas você já deu a resposta. Mas analisa, para analisar os textos, confrontando com as dicas. Ufa! Quanto tempo a gente tem de aula aí? 1 hora. Nossa, a gente preparou para ser rapidão, né? Mas eu acho que valeu a pena e ainda não acabou. Presta atenção no que eu vou dizer. Primeiro, vou relembrar. Ainda há pouco eu disse para você se inscrever no canal. Você já se inscreveu no canal? Eu vou até beber uma água enquanto você se inscreve no canal. Deixa aqui que eu vou mostrar para eles que de fato o ser humano bebe a água. A Aline está dizendo aqui, dica 6, beba água. É verdade. Muito bem. Já deu tempo, né, para eles se inscreverem do canal? Que bom, eles se inscreveram, ativaram o sininho. Qual é a surpresa? Eu falei isso lá no começo. É uma só. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra um simulado para você testar esses conhecimentos que você aprendeu agora aqui. Sim, olha só, a cada aula você vai ter um simulado gratuito. Gratuito! Você clica no link que está aqui embaixo. E dessa vez, na verdade, a gente não vai ter só esse link, a gente vai ter mais alguns outros links falando sobre interpretação textual. Então dá uma conferida nesse material que a gente vai disponibilizar aqui embaixo. Mas o primeiro link vai dar acesso a um simulado gratuito. E através dele você vai poder treinar e já saber se você aprendeu. Por quê? Porque no final, quando você encerrar todas as questões, você vai conseguir ver a sua nota. Vai ter um botãozinho lá para você clicar, escrito assim, ver nota. Você vai clicar lá e você vai poder saber se as respostas que você deu estavam realmente corretas, atendiam aos comandos da questão. E de onde é que a gente tirou essas questões? Todas elas, quase todas elas, 90% dessas questões foram tiradas das provas anteriores aplicadas por essa banca que vai aplicar agora o concurso da educação, que se chama Nosso Rumo. Então a gente está fazendo de maneira... Por isso que eu falei para vocês no começo, que a gente está fazendo com muito cuidado, com muito carinho, com muito esmero, para que as coisas realmente sirvam para ajudar a você que vai fazer o concurso. Português, a nota de português interfere muito na sua nota geral. Então, quanto mais questões você acertar, na verdade, se você acertar todas, maior vai ser sua nota.
E por que a gente quis abrir com interpretação de textos diversos? Primeiro, porque é o primeiro conteúdo que está lá naquele rol que a gente viu lá no início. Depois, porque é necessário ler, interpretar, deduzir, inferir, depreender a respeito de todas as outras questões. Em todas elas você vai precisar fazer leituras atenciosas, comedidas, para chegar à resposta certa. Por isso a gente abriu a nossa primeira aula, tem a ver exatamente com isso. E a gente espera muito, 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 vocês não imaginam o carinho com o qual a gente trabalhou aqui, está trabalhando, para poder oferecer o melhor que a gente pode para que vocês possam estudar. Tá bom? Mais uma vez, a última, pelo menos nessa aula. Aqui embaixo, ó. É por aqui, ó. Em algum lugar, aqui ou aqui. Aqui, talvez, desse lado ou desse. Se inscreva no canal. A próxima aula vai sair em breve. E aí você vai ter também na próxima aula um simulado. Todas as aulas terão um simulado. E aí, eu não vou dar spoiler do que é a próxima aula, mas é só olhar lá o conteúdo programático. A gente selecionou aqueles que mais dão dor de cabeça. Tem alguns que são difíceis, né? Verdade, eu tenho que admitir. Mas a gente vai no X da questão, tá bom? Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Ufa! Foi muito bom, eu adorei esse negócio, essa experiência. E espero contar com vocês aqui logo, logo na próxima aula. Muito obrigado. Até breve.